O milionário congela, ao ver mendiga negra, abraçando sua filha doente no quarto. As luzes cintilavam no hospital, refletindo a esperança e a dor que ali se cruzavam. Marcelo, o homem que tinha tudo, estava ali, mas sentia-se vazio. A filha, Renata, lutava contra a leucemia. Ele observava pela janela, perdido em seus pensamentos. Mas um movimento fora do comum capturou sua atenção. Uma figura, uma mulher com roupas esfarrapadas, a pele negra marcada pelo tempo e pelos percalços da vida, se aproximou do hospital. Era Giovanna, a mendiga, que sempre sonhou em ter uma vida melhor. Agora vagava pelo mundo, sem saber que sua vida estava prestes a se entrelaçar com a de Marcelo. Ela não tinha mais nada. O marido, tragicamente morto em um acidente, e o filho, uma criança que fora tragicamente consumida por um incêndio devastador. A dor era visceral, ao perambular pelas calçadas frias da cidade. Seus pés descalços pisavam em restos de sonhos quebrados. Nessa caminhada, ela via o mundo. Mas naquelas ruas, ela também buscava um fio de esperança, uma conexão. Naquele dia, Renata, doente e confinada no quarto do hospital, observava a cidade pela janela. Seus olhos não podiam deixar de notar Giovanna. Havia algo de estranho e poderoso naquela mulher, uma força que era palpável, apesar da fragilidade. Renata sentia um impulso inexplicável de se aproximar, como se Giovanna carregasse uma parte da verdade que a vida lhe escondia. Mas Marcelo, em sua fortaleza de milionário, estava longe de imaginar como aqueles dois universos tão distantes estavam prestes a colidir. Quando Giovanna desmaiou numa calçada e foi levada para o hospital, as vidas delas se cruzaram em um momento imponderável. Após acordar, ainda desorientada, Giovanna encontrou Renata no seu quarto, a tristeza nos olhos da garota a envolvendo como um abraço. E ali, cercadas pela dor e pela esperança, elas se abraçaram. Um momento carregado de emoção. Os muros da dor começaram a ruir. Marcelo, que assistia Ele sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. Olhando para Giovanna, onde antes via apenas uma mendiga, agora via uma mulher cheia de histórias. O peso da sua própria dor, as frustrações da vida, tudo parecia menor diante da força daquela mãe que havia enfrentado o pior. Enquanto conversavam, Giovanna revelou seu passado, e Marcelo escutou com atenção. As lágrimas em seus olhos eram o reflexo de sua própria luta. Assim nascia uma conexão. Mas quando tudo parecia florescer, um segredo sombrio do passado de Giovanna surgiria, ameaçando essa nova possibilidade de alegria. O que será que Marcelo pensaria ao descobrir a verdade? A história estava apenas começando, e a tensão no ar anunciava que dificuldades e revelações viriam à tona. As interrogações pairavam na atmosfera. O que aconteceria se o passado de Giovanna se tornasse um fardo insuportável? As esperanças de Renata se tornariam ainda mais frágeis. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As mãos de Giovanna tremiam ligeiramente, enquanto ela e Renata trocavam palavras suaves, cada uma encontrando conforto na presença da outra. Marcelo, em um canto distante do quarto, lutava contra a onda de emoção que a cena provocava. Mas então, o alarme de um dos equipamentos médicos soou abruptamente, cortando o ar carregado de esperança. Um grito ecoou pelos corredores do hospital. Urgente, precisamos de um médico na UTI. O corropio de enfermeiro. Era um tumulto de passos rápidos e vozes altas, misturando-se à respirada pesada de Giovanna.
que ainda se recuperava de seu desmaio. O que está acontecendo? Questionou Marcelo, o coração acelerando. Nesse caos, um médico surgiu, a expressão grave, pai da Renata. Precisamos que venha conosco. É emergência, disse ele, arrastando Marcelo para fora do quarto. O mundo parou por um instante. Renata, com os olhos arregalados, assistiu a cena se desenrolar. O pânico estampado na face do médico a fez sentir um frio na barriga. O que poderia ser tão sério? Sem saber o que pensar, Giovanna se levanta abruptamente. O cheiro de desespero pairava no ar. A menina, o que aconteceu com ela? Sua voz quebrava. A preocupação transparecia. Era como se o instinto maternal a tivesse despertado. O aperto em seu peito aumentava a cada segundo que passava. Enquanto isso, do lado de fora do quarto, Marcelo via a agitação na UTI. Seu coração batia descompassado. De repente, ele viu um grupo de médicos cercar sua filha, e a dor física que sentiu tomou conta de todo o seu ser. Ele queria entrar, gritar, socorrer, mas foi empurrado para o lado impotente, e naquele instante a porta se abriu. Giovanna instintivamente seguiu Marcelo, seu corpo guiado por algo que ainda não compreendia. Sem aviso, uma enfermeira gritou: "Preparem a sala. Estamos perdendo a paciente." O mundo dela começou a tremer. A vida de Renata estava em jogo, e Giovanna sentiu como se algo dentro dela estivesse voltando à vida com uma força imensurável. Marcelo, em meio à confusão, parou para respirar. Olhou para os olhos de Giovanna, que agora estavam cheios de determinação. "Nós vamos salvar sua filha", ela repetia como um mantra. E no momento de desespero, ele viu a própria inação refletida na expressão de Giovanna. E de repente, tudo se clareou. Havia um poder inexplicável ali, uma conexão que se formava entre eles. Mas antes que pudessem se unir em busca de resposta, um rosnado penetrou o ambiente. O pai de Renata, um homem que Marcelo havia mantido em silêncio, apareceu do nada. O rosto dele era uma máscara de fúria. "A culpa é sua." Ele berrou, apontando para a figura vulnerável de Giovanna. A sala congelou. Ninguém esperava isso. Giovanna, confusa, olhou entre os dois. Uma onda de mentiras pairava no ar. "Culpa? Do que você está falando?" Marcelo tentou entender, o choque quase paralisando. O pai de Renata se aproximou. A tensão entre eles palpável. "Essa mulher. Foi ela quem me disse que você era o responsável pela mesma dor que ela viveu. A sua ganância tirou a vida do nosso filho." A acusação deixou todos sem palavras. A verdade era uma faca afiada, cortando laços ao seu redor. Nesse momento, Giovanna sentiu a terra sob seus pés desmoronar. O que ele disse? Como ela poderia ser parte daquela história perturbadora? Um vazio tomou conta dela. A certeza de que a vida dela se cruzava de maneira diferente desapareceu em um instante. Renata, observando tudo, sentiu que o terreno firme onde estava sustentava já não era mais seguro. O futuro era uma cortina de fumaça, repleta de segredos não ditos e de verdades enterradas. As palavras ecoavam, e o mundo de Marcelo desmoronava. Mas antes que pudesse se recuperar, o monitor do coração de Renata começou a apitar novamente, e todos os olhos se voltaram para a sala de emergência. A luta pela vida apenas começava, mas o que mais estava por vir? As incertezas se acumulavam na atmosfera, enquanto Giovanna hesitava entre episódios do passado e esperanças do futuro. Seria essa conexão a salvação ou a ruína de todos? O tempo mostraria as respostas, mas por enquanto os segredos a cercavam como sombras. Com o coração na boca, todos aguardavam o próximo giro dramático daquela história. O monitor de Renata apitava freneticamente. O coração de Marcelo disparava. Ele queria entrar, mas a sala da UTI
parecia uma fortaleza impenetrável. Tudo ali parecia girar em torno de uma única ideia. A vida da menina estava em jogo. Giovanna, ao seu lado, tinha os olhos fixos nos de Marcelo. Havia uma mistura de medo e determinação que pulsava entre eles. Mas em meio ao caos, a tensão da sala estalava no ar. O pai de Renata ainda estava lá, uma figura em chamas, e sua raiva era como um combustível que poderia incendiar todo o ambiente. Você tirou tudo dela. Foi ele quem a deixou assim, ele explodiu, seus dedos apontando para Giovanna, como se ela fosse a causa de todo o sofrimento. A confusão tomou conta do espaço como uma nuvem escura. Você não sabe o que é perder um filho. A culpa é sua. Com cada palavra que ele dizia, Giovanna se sentia menor, como se estivesse sendo esmagada pelo peso da acusação. Mas não teve tempo de processar. De repente, a enfermeira que estava à porta da UTI gritou: "Precisamos de um doutor! Agora! Uma transfusão de sangue urgente!" E antes que qualquer um pudesse reacionar, suas palavras cortaram o ar. Marcelo, tomado pelo pânico, se virou rapidamente. "O que aconteceu com ela? O que você precisa?" Sua voz soou mais aflita do que ele imaginava, ecoando na sala cheia de tensão. A enfermeira não hesitou. "É grave. Precisamos do sangue já." Ele se lançou para a frente, o impulso primitivo o movendo a fazer algo, qualquer coisa, por Renata. E então tudo aconteceu rápido. No exato momento em que ele se aproximou, a porta da UTI se abriu e um médico saiu, suado e preocupado. "Temos um problema. A transfusão não pode ser realizada. Precisamos de sangue do tipo O positivo e não há tempo." Um grito de desespero tomou conta do corredor. "Por favor, não. A Renata precisa de ajuda." O desespero de Marcelo era palpável. Cada palavra saindo como um grito de angústia. Mas a verdade estava se formando, em meio ao caos, como um paradoxo doloroso. Ele não sabia qual era seu tipo sanguíneo. Ainda em um ímpeto de sentimento, Giovanna encontrou coragem. "Eu posso ajudar. Eu sou O positivo." Sua voz cortou o ar como uma pá de esperança. Mas antes que alguém pudesse responder, algo inesperado aconteceu. A enfermeira, com um olhar intrigado e surpreso, fez uma pausa e olhou diretamente para Giovanna. "O que você disse? Eu sou O positivo. Eu posso dar meu sangue." O espaço cercou-se de interrogação. Os olhos começaram a se mover entre Giovanna e a equipe médica. Mas então, um evento ainda mais chocante desabou sobre eles. O pai de Renata, que mantinha uma expressão de raiva, começou a tremer. "O que você está fazendo aqui? Você não pode doar. Você não é a mãe dela." Um silêncio mortal pairou. A afirmação detonou no ar como uma bomba. O olhar de incredulidade tomou conta dos rostos de todos os presentes. Giovanna, sem palavras, olhou para Renata. Marcelo piscou, seus pensamentos correndo de um lado para outro. "O que você está dizendo?" Havia um nó em sua garganta, uma mistura de choque e raiva. Como era possível? "O seu esquema financeiro destruiu minha vida. E no fim, você é o motivo pelo qual ela sofreu tanto." "Você não sabia que Renata é a minha filha também?" A revelação estalou como vidro quebrando. O choque desmoronou o que restava de razão entre eles. O tempo pareceu parar. O mundo ao redor deles desapareceu. Ela era mãe de Renata? Como? As peças do quebra-cabeça começaram a se movê-las em direções inimagináveis. As mãos de Giovanna tremiam e ela tentou se explicar, mas as palavras se embolavam. Marcelo ficou paralisado. Renata, fraca em sua cama, olhava, absorvendo aquela verdade insuportável. Com a sala inteira em estado de choque, o monitor de Renata começou a apitar uma vez mais. As esperanças de uma conexão estavam agora cercadas por mentiras e segredos. O que isso significaria para Renata? E como Marcelo poderia lidar com tudo isso? O futuro parecia uma nuvem escura e densa. E o que mais estava por vir?
A tensão se acumulava, o desespero voltava a se manifestar, enquanto o amor se entrelaçava com a dor. Giovanna engoliu em seco. O ar parecia pesado. As palavras do pai de Renata ecoavam como um trovão dentro do quarto. Era um peso insuportável, a revelação pulsando em cada canto da sala. E os olhares se alternavam entre ela e Marcelo, que estava paralisado, atordoado. Era como se o chão sob seus pés tivesse desmoronado. Você não está falando sério, Marcelo murmurou, a voz tremendo. Ele olhou para Giovanna, buscando respostas em seu olhar, mas encontrou apenas o mesmo espanto que sentia. Renata, deitada na cama, assistia a tudo, suas pequenas mãos apertadas, como se quisesse conter o desespero com o toque. É verdade, eu sou a mãe dela, murmura Giovanna, a respiração acelerada. Eu nunca quis que você soubesse. Achava que era melhor assim. Melhor como? O pai de Renata interrompeu furioso. Para você ou para ela? Você não acha que ela merece saber quem é a verdadeira vilã disso tudo? Ele pontuou, a raiva ferindo a tensão no ar. As lágrimas escorriam pelo rosto de Giovanna, enquanto ela tentava entender a tempestade que chuva sobre elas. Eu lutei contra o tempo, contra a vida. Não queria que ela sofresse. Acredite em mim. Marcelo não sabia o que fazer. A verdade pendia entre eles como uma espada afiada. A conexão que ele havia sentido ao olhar para Giovanna, ao vê-la abraçar Renata, parecia agora uma miragem, uma ilusão despedaçada. O amor que poderia ter crescido ali de forma tão bonita estava sendo empurrado para um abismo sem fim. Você estava com ela. Você me escondeu isso durante todo esse tempo. Marcelo balbuciou, os olhos ardendo em feridas abertas. A dor em sua voz era palpável, de uma confusão que corroía o seu interior. Eu não sabia que ela estava aqui, que você era o pai dela. Eu juro! Giovanna gritou, a voz quebrando. Mas antes que pudesse explicar, um novo som cortou o ar pesado do corredor. Um grito aterrador e angustiante que fez todos os presentes congelarem. Uma enfermeira correu pelo corredor, seguida por um grupo de médicos. Todos com expressões de desespero nos rostos. Emergência, sala de isolamento. A frase pairou no ar, os corações começando a acelerar. Marcelo olhou para a porta da UTI, a esperança já escorrendo entre os dedos. Não! O que está acontecendo? Ele gritou, tentando seguir o fluxo da confusão. Giovanna, ainda em choque, olhou para Renata. A filha dela, sua filha! O que estava acontecendo? De repente, tudo ficou mais caótico. O pai de Renata agarrou Giovanna pelo braço. Você! O que você fez? Ele a sacudiu com força, o olhar tomado pela fúria. O que você escondeu dela? A menina está em perigo. E você está aqui brincando de contar verdades? Marcelo sabia que precisaria descobrir mais sobre aquele momento. Mas já não sabia quem culpava ou a quem recorrer. O desespero pairava como uma sombra densa sobre eles. Renata estava em perigo. E agora, a verdade sobre a mãe só aumentava a confusão. Giovanna lutou para se soltar do aperto do pai de Renata. Mas o que aconteceu a seguir, ninguém estava preparado. Uma grande explosão de luz irrompeu da sala de emergência. O som foi ensurdecedor. O chão tremeu sob seus pés e as luzes piscaram antes de se apagarem completamente. No meio da escuridão, gritos e vozes ecoavam. E seguiu-se um frenesi de pânico. Quando a luz voltou, a sala estava ainda mais caótica. Uma cortina separando o quarto de Renata foi arrastada para o lado, e uma equipe médica se lançou para fora, todos pálidos e com expressão horrorizada. Perdemos o controle. Precisamos de suporte adicional. A paciente não está respondendo. As palavras cortaram como uma faca. Marcelo olhou em volta, a realidade batendo forte. Ele precisava segurar sua filha, mas a tensão entre Giovanna e o pai de Renata crescia, escandalosa e polarizada.
preenchida de segredos e revelações que ainda estavam por vir. O que mais ele não sabia? E com a vida de Renata em jogo, como poderiam salvar essa criança enquanto um turbilhão de verdades piegas girava ao redor deles? O futuro estava mais nebuloso do que nunca, e cada pulsar no desenho da história deixava uma pergunta mais insaciável. Essas revelações trariam a salvação ou condenação? O monitor de Renata apitava freneticamente. O coração de Marcelo disparava. Ele queria entrar, mas a sala da UTI parecia uma fortaleza impenetrável. Tudo ali parecia girar em torno de uma única ideia. A vida da menina estava em jogo. Giovanna, ao seu lado, olhava nos olhos de Marcelo. Havia uma mistura de medo e determinação que a tensão na sala estava palpável. O pai de Renata ainda estava ali, uma tempestade de raiva e dor, e suas palavras cortavam o ar. Você tirou tudo dela. Se essa menina morrer, a culpa será sua. Marcelo sentiu o desespero começar a tomar conta dele. A verdade sobre a relação de Giovanna com Renata ainda pairava nas sombras, e com isso a pressão aumentava. A equipe médica estava em pânico. Ele viu uma enfermeira passar, lágrimas nos olhos. Precisamos de sangue O positivo e agora! E antes que pudesse reagir, Giovanna gritou: Eu posso ajudar! Sou O positivo! O alvoroço cresceu, mas ninguém parecia ouvir. O pai de Renata estava em um frenesi, as palavras saindo em um jorro de desespero e acusação. Ela não é digna, ela te enganou, Marcelo. Marcelo olhou para Giovanna, buscando respostas em seu olhar. Porém, a confusão tomou conta novamente. Qualquer coisa, faça qualquer coisa para salvá-la. Eu não posso perder Renata. Quando Giovanna avançou, uma nova explosão eclodiu do fundo do corredor como um trovão. O som cortou a auréola pesada de angústia e todos se viraram para ver a cena. Uma parede parecia ter desmoronado e um grupo de médicos e enfermeiras estava em pânico, se mobilizando para acudir às vítimas. Giovanna ficou sem palavras. O que foi isso? Desesperados, todos correram em direção ao tumulto, e Marcelo, sem pensar, seguiu o fluxo. Mas assim que chegou lá, ele ficou paralisado com o que viu. Um homem caído no chão, envolto em fumaça. Os rostos dos médicos estavam horrorizaram-se. É um ataque! Rápido! Evacuem a área! Gritos e sirenes soavam, mascarando o desespero que crescia dentro dele. A equipe médica começou a gritar ordens e a atmosfera encheu-se de caos. Marcelo viu Giovanna retroceder, cada passo dela distante, há medo nas suas pernas. Mas ele não podia se afastar. Renata estava em jogo. Então, a visão do homem no chão fez o sangue dele congelar. Sobre o peito dele, a camiseta rasgada revelava um emblema. Um símbolo que Marcelo reconheceu imediatamente. O mesmo símbolo que havia visto em uma antiga lista de conhecidos que compunham uma organização secreta que ele havia enfrentado anos atrás. Não, não pode ser. Ele sussurrou, as peças de um quebra-cabeça maligno começando a se encaixar em sua cabeça. O homem, aquele que agora estava imerso em perigo, não era um estranho. Era o líder de um grupo que havia causado tanta dor na vida de Marcelo. E agora ele estava ali, no hospital, um fio sinistro conectando todos eles. Giovanna se virou, olhos arregalados. Marcelo, você conhece ele? Ele não deveria estar aqui. Ele está ligado a tudo isso. O terror tomou conta de Marcelo, que começou a perceber que essa não era só uma luta por sua filha. Era algo muito mais sombrio. Uma rede de segredos e mentiras envolvendo a vida de todos à sua volta. O pai de Renata gritou. O que você sabe? O que está acontecendo? O caos reinava ao redor deles. E Marcelo sentiu a cada segundo que as respostas estavam ao alcance, mas se distanciando rapidamente, bem como as esperanças de todos ali. O que mais ele não sabia? O futuro de Renata estava ameaçado, e com isso, a verdade agora poderia ser a maior inimiga. As vidas deles
entrelaçadas por segredos profundos, levava a uma crueldade sem fim. Naquele momento havia uma sombra, algo a mais se aproximando. O que estava prestes a evoluir com esses novos segredos? O que seria dele e de Renata se ele não conseguiria desvendar a verdadeira trama ao seu redor? Uma tempestade estava se formando. O monitor de Renata apitava freneticamente. O coração de Marcelo disparava. Ele queria entrar, mas a sala da UTI parecia uma fortaleza impenetrável. Tudo ali parecia girar em torno de uma única ideia. A vida da menina estava em jogo. Giovanna, ao seu lado, olhava nos olhos de Marcelo. Havia uma mistura de medo e determinação que pulsava entre eles. A tensão na sala estava palpável. O pai de Renata ainda estava ali, uma tempestade de raiva e dor, e suas palavras portavam o ar. Você tirou tudo dela. Se essa menina morrer, a culpa será sua. Marcelo sentiu o desespero começar a tomar conta dele. A verdade sobre a relação de Giovanna com Renata ainda pairava nas sombras, e com isso, a pressão aumentava. A equipe médica estava em pânico. Ele viu uma enfermeira passar, lágrimas nos olhos. Precisamos de sangue O positivo e agora. E antes que pudesse reagir, Giovanna gritou: Eu posso ajudar. Sou O positivo. O alvoroço cresceu, mas ninguém parecia ouvir. O pai de Renata estava em um frenesi, as palavras saindo em um jorro de desespero e acusação. Ela não é digna. Ela te enganou, Marcelo. Marcelo olhou para Giovanna, buscando respostas em seu olhar. Porém, a confusão tomou conta novamente. Qualquer coisa! Faça qualquer coisa para salvá-la! Eu não posso perder Renata! Quando Giovanna avançou, uma nova explosão eclodiu do fundo do corredor como um trovão. O som cortou a auréola pesada de angústia e todos se viraram para ver a cena. Uma parede parecia ter desmoronado e um grupo de médicos e enfermeiras estava em pânico, se mobilizando para acudir às vítimas. Giovanna ficou sem palavras. O que foi isso? Desesperados, todos correram em direção ao tumulto e Marcelo, sem pensar, seguiu o fluxo. Mas assim que chegou lá, ele ficou paralisado com o que viu. Um homem caído no chão e envolto em fumaça. Os rostos dos médicos estavam horrorizados. É um ataque! Rápido, evacuem a área! Gritos e sirenes soavam, mascarando o desespero que crescia dentro dele. A equipe médica começou a gritar ordens e a atmosfera encheu-se de caos. Marcelo viu Giovanna retroceder, cada passo dela distante, o medo nas suas pernas, mas ele não podia se afastar. Renata estava em jogo. Então, a visão do homem no chão fez o sangue dele congelar. Sobre o peito dele, a camiseta rasgada revelava um emblema. Um símbolo que Marcelo reconheceu imediatamente. O mesmo símbolo que havia visto em uma antiga lista de conhecidos, que compunham a organização secreta que ele havia enfrentado anos atrás. Não, não pode ser, ele sussurrou. As peças de um quebra-cabeça maligno começando a se encaixar em sua cabeça. O homem, aquele que agora estava imerso em perigo, não era um estranho. Era o líder de um grupo que havia causado tanta dor na vida de Marcelo. E agora ele estava ali, no hospital, um fio sinistro conectando todos eles. Giovanna se virou, olhos arregalados. Marcelo, você conhece ele? Ele não deveria estar aqui. Ele está ligado a tudo isso. O terror tomou conta de Marcelo, que começou a perceber que essa não era só uma luta por sua filha. Era algo muito mais sombrio. Uma rede de segredos e mentiras envolvendo a vida de todos à sua volta. O pai de Renata gritou: O que você sabe? O que está acontecendo? O caos reinava ao redor deles, e Marcelo sentiu a cada segundo que as respostas estavam ao alcance, mas se distanciando rapidamente, bem como as esperanças de todos ali. Renata estava em perigo,
e com isso a verdade agora poderia ser a maior inimiga. Diante da confusão, uma luz intensa começou a piscar no fundo do corredor. Todos se viraram. O que estava acontecendo? Uma explosão de pôr do sol iluminou o lugar como se o céu estivesse se abrindo. E em meio ao pânico, um homem emergiu do meio da fumaça, erguendo os braços. Ele era familiar. Era o irmão de Giovanna. Me ajudem! Eu sei como salvar a Renata! Sua voz ecoava, e todos pararam, confusos. O pai de Renata ficou paralisado, enquanto Marcelo olhou para Giovanna, tentando entender o que estava acontecendo. O homem continuou a gritar. Nós temos que ir, a vida dela depende disso. A revelação o envolveu de maneira inesperada. Como ele poderia saber? O que estava escondido por trás daquela conexão familiar? Olhando para Giovanna, Marcelo questionou. O que você sabe sobre isso? Quem é ele realmente? Antes que alguém pudesse responder, um novo grito cortou a sala, mais próximo. E Renata estava em crise novamente. O monitor apitava em um ritmo vertiginoso. Marcelo olhou para a equipe médica que corria para fora da sala. Havia uma pressa frenética, e o peso da urgência se intensificou. Temos que agir agora, gritou um médico, e num movimento orquestrado, eles empurraram a maca de Renata para o corredor, em direção à saída. Sem pensar, Marcelo seguiu, mas a confusão o cercava. A presença do irmão de Giovanna fez sua mente dar voltas. Ele sabia algo que podia mudar tudo, mas qual era o custo disso? No meio da correria, Giovanna segurou seu braço, com seus olhos transbordando de lágrimas. Por favor, você precisa confiar nele. Marcelo hesitou. Confiar em quem? Em quem realmente deveria confiar? Enquanto a sala se enchia de gritos e o barulho ensurdecedor aumentava, uma sombra pairava sobre todos. A resposta estava a poucos passos, mas o futuro de Renata estava na balança. E nesse momento, a certeza se despedaçou como vidro quebrando. Qual era a verdade por trás daquele caos? A conexão entre eles podia salvar a vida de Renata ou condená-los a um destino incerto. O chão sob seus pés parecia ruir, e eles estavam prestes a descobrir que as revelações poderiam ser muito mais devastadoras do que haviam imaginado. O monitor de Renata apitava freneticamente. O coração de Marcelo disparava. Ele queria entrar, mas a sala da UTI parecia uma fortaleza impenetrável. Tudo ali girava em torno de uma única ideia. A vida da menina estava em jogo. Giovanna, ao seu lado, olhava nos olhos de Marcelo. Havia uma mistura de medo e determinação que pulsava entre eles. A tensão na sala estava palpável. O pai de Renata ainda estava ali, uma tempestade de raiva e dor, e suas palavras cortavam o ar. Você tirou tudo dela. Se essa menina morrer, a culpa será sua. Marcelo sentiu o desespero tomando conta dele. A verdade sobre a relação de Giovanna com Renata ainda pairava nas sombras, e agora a pressão aumentava. A equipe médica estava em pânico. Ele viu uma enfermeira passar. Lágrimas nos olhos. Precisamos de sangue O positivo e agora. E antes que pudesse reagir, Giovanna gritou. Eu posso ajudar. Sou O positivo. O alvoroço cresceu, mas ninguém parecia ouvir. O pai de Renata estava em frenesi, as palavras saindo em um jorro de desespero e acusação. Ela não é digna! Ela te enganou, Marcelo! Marcelo olhou para Giovanna, buscando respostas em seu olhar. Porém, a confusão tomou conta novamente. Qualquer coisa. Faça qualquer coisa para salvá-la. Eu não posso perder Renata. Quando Giovanna avançou, uma nova explosão eclodiu do fundo do corredor como um trovão. Um alvoroço tomou conta do ambiente. Enquanto todos corriam em direção ao tumulto, Marcelo sentiu um arrepio gelado na espinha. Ele não sabia o que esperar. O que quer que tivesse acontecido era mais horrível do que tudo. Então, quando a fumaça começou a se dissipar,
Um homem surgiu da confusão. Estava pálido, com uma marca roxa na pele e o olhar desorientado. Era o irmão de Giovanna. Socorro! Eu sei como salvar a Renata. Sua voz era um misto de desespero e determinação. O choque percorreu o ar. Marcelo sentiu que o chão se abria abaixo de seus pés. Você? O que você sabe sobre isso? Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. Era um pedido desesperado. Na verdade, eu sou o pai dela. A declaração ressoou como um trovão. A sala inteira parou. A revelação cortou o ar e Marcelo sentiu o sangue escorrer de seu rosto. A Renata é minha filha também. Giovanna arregalou os olhos. O que você está dizendo? Como assim? Os rostos dos presentes se tornaram um mosaico de confusão. O pai de Renata, que até então se mostrava como um oponente feroz, foi arrastado pela onda de incredulidade. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Marcelo lutava para processar a informação. É mentira! Como você pode ser o pai dela? Ele fixou seu olhar no homem, buscando respostas. Como isso era possível? O mundo começou a girar. Renata, a menina que ele achava ser a única luz em sua vida, agora se tornava um campo de batalha de segredos. Eu não esperei que ela tivesse um pai rico. Eu fui embora. Eu fiz uma escolha errada e não sei como mudar isso. Cada palavra era como um golpe. Giovanna parecia pronta para desmoronar. Nesse momento, mais gritos ecoaram pelo corredor. Uma nova equipe médica surgiu empurrando uma maca. Emergência! Precisamos de ajuda na UTI! O próprio pânico ensombrecia a cena. Renata estava em crise outra vez. E ao mesmo tempo, a imensidão da revelação pairava sobre todos. A verdade agora não era mais um fardo. Era uma bomba prestes a explodir. Marcelo sentiu como se o chão estivesse desamanchando sob seus pés. O que isso significava para Renata, para ele, para Giovanna. Mais uma vez, a esperança lutava contra a incerteza. Ele olhou para Giovanna, que agora estava mais longe, com o olhar perdido. Tudo que eles pensaram saber estava se desintegrando. Segredos, mentiras, tudo desabando ao redor deles. O que mais estava por vir? O que essa revelação significava para o futuro? Marcelo sentiu que a briga estava longe de terminar, e a luta por Renata era apenas o começo de algo muito maior, mais perigoso e complicado. O silêncio intermitente entre cada grito e cada súplica era ensurdecedor. O que mais estava escondido nas sombras desse enredo repleto de dor? O futuro, agora mais nebuloso do que nunca, estava apenas começando a se revelar. O monitor de Renata apitava freneticamente. O coração de Marcelo disparava. Ele queria entrar, mas a sala da UTI parecia uma fortaleza impenetrável. Tudo ali girava em torno de uma única ideia. A vida da menina estava em jogo. Giovanna, ao seu lado, olhava nos olhos de Marcelo. Havia uma mistura de medo e determinação que pulsava entre eles. A tensão na sala estava palpável. O pai de Renata ainda estava ali, uma tempestade de raiva e dor, e suas palavras cortavam o ar. Você tirou tudo dela. Se essa menina morrer, a culpa será sua. Marcelo sentiu o desespero tomando conta dele. A verdade sobre a relação de Giovanna com Renata ainda pairava nas sombras, e agora a pressão aumentava. A equipe médica estava em pânico. Ele viu uma enfermeira passar, lágrimas nos olhos. Precisamos de sangue O positivo, e agora? E antes que pudesse reagir, Giovanna gritou: eu posso ajudar. Sou O positivo. Nesse momento, uma nova explosão de gritos ecoou pelo corredor. Marcelo voltou-se para a porta da UTI, a urgência pulando diante de seus olhos. Renata estava em crise outra vez. Correria, empurra-empurra. Cada segundo parecia se estender. Então, o irmão de Giovanna, ainda ofegante, atravessou o tumulto. Marcelo, precisamos falar. É urgente. A voz dele cortou pelo caos, mas ninguém parou para ouvir. Antes que pudesse dizer mais,
Ele foi puxado para o lado pelo pai de Renata, que parecia mais furioso do que nunca. O que você quer? Está tentando usurpar minha filha também? Ele encarou o homem, os olhos brilhando de raiva. Marcelo contou até 3, tentando manter a calma. O irmão de Giovanna estava ali. Mas e Renata? Ele não tinha tempo para brigas. A vida dela está em risco. O que você tem a dizer que seja tão urgente? A tensão na sala aumentou, e com isso os olhares se tornaram mais pesados. Foi quando a enfermeira gritou: "Todo mundo para trás! Precisamos de espaço!" O desespero estava em cada movimento de seu corpo. Um brilho vermelho nas luzes do corredor refletia a urgência, a dor e o medo iminente. Giovanna se aproximou de Marcelo e disse: "Ele sabe algo que pode ajudar." O tempo parecia parar. O que ele estava prestes a revelar poderia alterar tudo. A sala inteira estava cheia de expectativa. O irmão de Giovanna olhou ao redor. A respiração acelerava. "Não sei como explicar, mas Renata é especial. Ela não é uma criança comum. O que acontece com ela não é só uma questão de saúde. É algo muito maior." A frase piscou como um farol. Marcelo franziu a testa. "Como assim? O que é que você quer dizer com isso?" A incredulidade tingia sua voz. O pai de Renata trocou olhares entre eles, mais confuso a cada instante. "Eu sei que isso parece loucura, mas ela é uma das últimas a carregar o gene que pode curar doenças como a leucemia. Isso significa que ela tem um potencial extraordinário. E alguém a quer. Um grupo perigoso." O fato caiu como uma bomba, e Marcelo sentiu seu estômago revirar. As palavras ecoaram na sala. Giovanna afastou-se, a mente correndo. A realidade que conhecia estava se desvanecendo. Estava prestes a aprender que nada era o que parecia. O pai de Renata, chocado, olhou para o irmão de Giovanna. "O que você está dizendo? Você está dizendo que minha filha é um alvo?" Um grito de dor cortou o ar. Marcelo virou-se para a UTI. O monitor de Renata apitava de forma frenética, o som vibrando em sua mente. Ela estava lutando. Ele sabia que precisava fazer algo, mas tudo estava uma bagunça. O destino dela dependia daquele momento. Mas agora, uma nova linha de fogo se abria. Giovanna respirou fundo. "Nós precisamos proteger Renata. Eles podem vir a qualquer momento. Temos que agir agora." A urgência nas palavras dela fez o coração de Marcelo acelerar ainda mais. "Então, o que fazemos?" A voz dele saiu mais desesperada do que esperava. O que estavam prestes a revelar poderia separar todos, abrindo feridas e criá-las ainda mais profundas. A resposta estava a poucos passos, mas o futuro de Renata estava nas mãos deles, agora mais ameaçado do que jamais. O que mais poderia acontecer? As palavras ainda pairavam no ar, e o peso da verdade começou a desmoronar por dentro. O que mais estavam escondendo? A vida deles nunca mais seria a mesma, e o momento de escolha se aproximava rapidamente, como um redemoinho indomável no horizonte. O monitor de Renata apitava freneticamente. O coração de Marcelo disparava. Ele queria entrar, mas a sala da UTI parecia uma fortaleza impenetrável. Tudo ali girava em torno de uma única ideia. A vida da menina estava em jogo. Giovanna, ao seu lado, olhava nos olhos de Marcelo, o desespero refletido em seu olhar. "Nós precisamos agir agora," ela gritou com a voz trêmula. O pai de Renata gritou de raiva. "Se essa menina morrer, a culpa será sua." Os gritos ecoavam. Marcelo estava paralisado. Ele precisava de respostas, mas as revelações sobre Renata se congestionarão como um turbilhão em sua mente. O irmão de Giovanna parecia ter a solução, mas como isso poderia mudar a vida deles? "Ela é especial, Marcelo. Você não entende?" O irmão de Giovanna continuava a afirmar, mas as palavras pareciam flutuar no ar, sem encontrar terra. O medo frio ocupava o estômago de Marcelo. Como poderia ser isso verdade? Então, no meio do pânico e da urgência, uma mulher desconhecida surgiu do corredor, ofegante, o cabelo bagunçado, a roupa rasgada e um olhar determinado. Ela se jogou entre eles, disposta a protegê-los.
Dê-me um segundo. Eu posso ajudar. Marcelo e Giovanna se entreolharam confusos. Quem era ela? O olhar do pai de Renata se endureceu, e a tensão estava prestes a estourar como um balão cheio demais. O que você quer? Ele gritou, a voz carregada de raiva e desconfiança. A mulher deu um passo à frente e, antes que pudesse responder, ela desabou no chão, ofegante. Alain, o irmão de Giovanna, correu até ela. Mariana, o que você está fazendo aqui? Você não devia estar aqui. Os pelos do corpo de Marcelo se eriçaram. Mariana? Aquela mulher era da antiga vida de Giovanna? Ela se levantou com os olhos fixos em Marcelo. Eu venho para avisar. Está chegando. Ele está vindo atrás de você. As palavras dela cortaram como uma faca. O que ela sabia? De quem você está falando? Marcelo perguntou, desesperado. Do homem que causou tudo isso. Ele vai atrás de Renata. As palavras dela ressoaram, e uma sensação de horror gelou os corações dele e de Giovanna. Você precisa saber que a vida dela está mais em perigo do que você imagina. Quando Marcelo estava prestes a falar, o som de sirenes cortou o ar. Desde a sala da UTI, o alvoroço começou, e a equipe médica apressou-se para a porta. Renata estava em crise novamente. O monitor apitava como um alarmante eco de desespero. Não! Precisamos protegê-la! Marcelo gritou em um impulso, mas foi interrompido pela dura realidade que o forçava a permanecer. O olhar de Giovanna nas palavras de Mariana o atingiu como um raio. Basta! Temos que ir! Alain exigiu, seus olhos indomáveis. Mas a mulher na frente deles, quase delirante, começou a gritar, sua voz se misturando ao pânico. Não! Não! Há algo mais! Algo que está escondido! Com toda a confusão, o silêncio congelou por um instante. O tempo parecia se estender. O quê? O que você quer dizer? Marcelo exigiu. Os olhares estavam fixados em Mariana, e emergindo de sua fragilidade, a revelação começou a se desenrolar. Renata, ela não é só uma criança especial. Ela é uma peça central em algo maior. Algo que conecta você, Giovanna, e até mesmo mim. Somos todos parte de uma trama. O quê? A revelação foi como um raio em um dia ensolarado. Marcelo sentiu o estômago revirar. O que isso significava? Qual era o papel dele? Antes que pudessem decifrar a gravidade da situação, o chão tremeu sob eles. Uma explosão distanciada reverberou pelo corredor, e o caos e a fumaça tomaram conta do ambiente. Corram! Agora! Gritou um médico, e o pânico reinou. Marcelo viu os rostos em desespero, o pai de Renata em choque. Giovanna enlaçou sua mão à dele, os dois sentindo que o mundo ao redor desmoronava. Estamos juntos nisso, ela sussurrou. Ao correrem na direção oposta, um novo grito ecoou. Ele não vai parar. O que está prestes a acontecer está além do que podemos controlar. Marcelo respirou fundo, o nó na garganta aumentando. Como assim? O destino deles agora se entrelaçava uma vez mais, mas de um jeito totalmente inesperado. Com uma nova verdade em mãos, o futuro parecia mais nebuloso do que nunca, e a única certeza era que o que estava por vir mudaria tudo. Mas o que era essa verdade terrível que Mariana trouxe? E enquanto a fumaça envolvia o corredor, ele se perguntava: seriam eles as chaves para uma solução ou os pratos de um destino sombrio? Marcelo sentiu o peso do mundo nas costas enquanto corria atrás dos médicos e enfermeiras. A fumaça escurecia o corredor, e o som estrondoso da equipe médica ressoava em seu ouvido. O medo pulsava forte em seu peito. Renata! Sua voz saiu como um grito, cheio de desespero. O pensamento da filha em perigo estava tomando conta de sua mente. Tem que haver uma maneira de salvar a Renata. Giovanna gritava ao seu lado. O olhar dela refletia a mesma angústia. O irmão de Giovanna, Alain, corria junto deles, ofegante e determinado. Ela é mais do que apenas uma criança. Ela tem algo dentro dela. O que ele queria dizer?
Marcelo precisava de respostas. A vida da menina dependia disso. A equipe médica deslizava para a sala de emergência, em um frenesi que fazia o coração de Marcelo disparar. Então, de repente, um grito ecoou no corredor. Todos congelaram. A enfermeira, com lágrimas nos olhos, gritou: "Não está mais sob nosso controle. Precisamos evacuar a ala." A situação se tornou um caos absoluto. Gritos, empurrões, a agitação tomava conta. Marcelo segurou a mão de Giovanna. "Temos que ir, agora!" E juntos, eles foram empurrados para fora do que antes era um refúgio, mas agora parecendo um campo de batalha. Mariana, a mulher que havia aparecido do nada, estava perto. "Renata está em perigo. Precisamos encontrá-la." E quando seus olhos encontraram os de Marcelo, ele sentiu a urgência da situação se intensificando. Como tudo aquilo havia se tornado tão complexo. O medo carregava um peso imenso, mas havia algo mais que começava a se formar. A ideia de que eles poderiam ser mais fortes juntos. No meio do caos, Marcelo encontrou coragem. "Vamos juntos. Se a verdade nos unir, talvez possamos salvar Renata." E por um momento, o time hesitou, olhando para os rostos uns dos outros, e então a determinação começou a brilhar. Alain liderou o caminho, indicando a saída. "Rápido, aqui!" A adrenalina os impulsionou. Quando finalmente chegaram à sala onde Renata estava, um lampejo de esperança invadiu a atmosfera. A equipe médica estava em ação, todos conscientes do que estava em jogo. Marcelo se aproximou da maca. Seu coração batia forte. Renata, filha. A respiração dela estava fraca, mas sentiu uma onda de amor e determinação. Quebrou um pouco a pressão que se acumulava em seu peito. "Eu estou aqui, meu amor. Você é forte." Giovanna inclinou-se, segurando uma das mãos de Renata. Momentos depois, Alain se aproximou e o trio se uniu, respirando como um só, cada um deles segurando um pouco da própria esperança, na busca pela vida da menina. No entanto, o irmão de Giovanna olhou ao redor, ainda preocupado. "Eles vão vir. Precisamos fazer algo." Ele olhou para Marcelo e, pela primeira vez, o milionário sentiu uma faísca de determinação. O passado era um peso, mas agora era a hora de tomar as rédeas. Se formos unidos, podemos enfrentar qualquer tempestade. E assim, enquanto a equipe médica lutava para estabilizar Renata, Marcelo ergueu a cabeça. "Vamos lutar por nossas verdades. Por Renata, por Giovanna." O momento se estendeu, uma fração de tempo parecendo durar para sempre. Em meio ao caos, havia uma força que começava a se formar. Uma conexão que se aprofundava mais do que qualquer um poderia imaginar. O que viria a seguir? Estava claro que o futuro era um mistério que ainda precisava ser desvendado. Mas naquele instante, a esperança renascia. E nesse clima de resiliência, deixamos vocês com uma mensagem poderosa. Não deixe de se inscrever agora no canal para acompanhar todas as histórias que estão por vir. Esfregue aquele botão de like. Fazendo isso, você alimenta o nosso algoritmo e ajuda a comunidade a crescer. Nós queremos saber o que vocês acham. Inundem os comentários com suas reações e teorias sobre o que pode acontecer na continuação. E não esqueçam de compartilhar instantaneamente este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho inesperado. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.